Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje a minha conversa foi com o pastor Vanderlei Lima, pastor da igreja Família Global. Nessa conversa, o pastor Vanderlei Lima contou como foi a experiência dele da paternidade, quantos anos ele tinha ao se tornar pai, o que mudou na vida dele, qual o impacto da paternidade dentro da Igreja de Cristo, qual o impacto da ausência da paternidade na vida de qualquer ser humano, entre outros assuntos. Desfrute agora comigo deste bate-papo com o pastor Vanderlei Lima sobre paternidade. Que Deus te abençoe. E hoje eu estou com o pastor Vanderlei, pastor da igreja Família Global. Pastor Vanderlei, é uma honra tê-lo aqui comigo, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. Uma boa noite, Vini, boa noite a todos aí, tá bom? É uma honra, uma alegria, obrigado aí pelo convite, tá bom? E estamos juntos pelo reino, trabalhar, amém, para promover o reino de Deus, tá bom? É um prazer enorme estarmos aqui juntos aqui para esse tempo aqui de compartilhamento da palavra. Amém, pastor Vanderlei. Pastor, então para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho para nós sobre o seu passado. Puxa vida, hein? Isso aí é... Bom, sou o pastor Vanderlei, lá da Igreja Família Global, Jardim Guaracá. Vou falar um pouquinho, vou revelar, tá bom? Tenho 54 anos de idade, né? Tenho 54 anos de idade, me converti aos 12 anos de idade, para a glória de Deus, né? Aos 12 anos de idade, eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Quarto Centenário, aqui em São Mateus, tá? Com 12 anos de idade, cheguei lá, né? E fui através de um filme evangelístico, estava tendo uma noite lá, e minha irmã passou da escola e falou, fui lá na igreja, estava tendo um filme, né? E aí eu fui lá, no outro dia ver o filme, né? O filme O Inferno em Chamas, né? Um filme muito forte mesmo, né? E daquele dia para lá eu permaneci, né? No ano em 15 de novembro de 1980, eu desci as águas do batismo, fui batizado em 15 de novembro de 1980, né, graças a Deus. Um pouquinho antes do batismo nas águas, no mês de agosto, tive a alegria de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, né, e depois fui batizado nas águas também, para a glória de Deus, e segui ali né, por muito tempo ajudando na igreja. Eu tive alguns cargos ali na liderança, de adolescentes, depois de jovens, e Deus sempre nos abençoando. E em 1992, fui consagrada ao ministério, né, como obreiro, na Igreja do Evangelho Quadrangular até então, né, onde ali eu construí, né, vamos dizer assim, a minha vida ministerial, pessoal, né, sou o filho caçula, né, no meio de 5 irmãos, né, no meio de 5 irmãos, eu, mais um irmão, homem e 3 mulheres, né? E eu sou o caçula, sou a rapa do tacho, aí, como diz a turma, né? E viemos assim de um lar muito difícil, né? Eu digo e assim com toda convicção, o Vini, né? Eu sou um improvável, né? Sou, talvez para as pessoas, para todo mundo, um improvável. Por quê? Eu venho de um lar, de uma casa, como eu disse, aos meus 12 anos eu fui para a igreja, só eu fui para a igreja da minha casa naquele primeiro momento, né? E meus pais não eram convertidos, né? E eu tive essa experiência de ir à igreja, de ficar lá, fazer amigos, encontrar pessoas que me ajudavam, tal. Mas eu venho de um lar onde eu tinha a seguinte estrutura: minha mãe, né, muito doente sempre, né, passava às vezes uma semana, 10 dias em casa e mais 15 no hospital, e sempre
nessa pegada, nessa correria aí, né? E meu pai, né, do outro lado, viciado na bebida, não é? Sempre ali alcoolizado, então a gente não tinha uma, digamos assim, uma referência, né, de pai, digamos assim, né? A referência que eu tenho do meu pai, qual que é? Né? Que muito trabalhador, sempre foi trabalhador, né? Independente, né, da sua condição ali da questão do vício da bebida, né? Mas não era aquela pessoa de faltar ao trabalho, de faltar com seus compromissos no trabalho. Sempre, então, tem essa referência do meu pai. Meu pai, independente da situação dele, ali como uma pessoa viciada na bebida, mas era um exemplo ali de uma pessoa que tinha, né, compromisso. Ele podia chegar na noite de hoje aqui embriagado, mas amanhã, naquele horário, e antigamente o pessoal levantava cedo realmente para trabalhar, né? Meu pai, por exemplo, ele levantava 3 horas da manhã para ir trabalhar, né, que a condição era mais longe, o acesso aos lugares era mais difícil, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Então, essa é a boa referência que eu tenho do meu pai, que ele era uma pessoa, né, trabalhadora. Mas, né, então a gente cresceu vivendo essas dificuldades, vivendo muitas vezes a falta de um alimento, né, de não ter o que comer, não é? De passar realmente necessidade, de passar fome mesmo, realmente. Não é? Então, hoje a gente entende o que é dificuldade. Né? A gente entende o que é quando uma pessoa, e eu costumo dizer às vezes para os irmãos da igreja, quando surge uma necessidade de alguém, né, que precisa de um alimento, precisa de uma coisa, eles vão dizer, eu vou ver aqui, não, eu não tenho tempo para esperar ver, né, porque a fome ela não espera. Né? Então, se eu não tenho alguma coisa reservada na igreja ou em casa, né, eu vou para o mercado, eu, né, ponho do meu dinheiro, ponho do dinheiro da igreja, mas vou comprar para suprir a necessidade daquela pessoa, daquela família, porque eu sei que o que é passar fome, né, e eu sei que a fome ela não espera. Né? Então, essa é a minha referência. Enfim, a minha trajetória, graças a Deus, Deus colocou, né, uma esposa abençoada, maravilhosa do meu lado, né? Agora nós estamos fazendo em dezembro, se Deus quiser, 28 anos de casado, eu e a pastora Cris, né? E namoramos, ficamos noivos, casamos, apresentamos nossas 2 filhas, tenho 2 filhas, né? Fui pai aos 31 anos da minha primeira filha, né? A Beatriz, que hoje tem 23 anos, né? É formada em enfermagem, fez faculdade, cursou, já exerce a função já há quase 2 anos já, né? De enfermeira, né? E tem a Isabela, que agora, daqui a um mês, completa aí 18 anos, e também já está se preparando para, se assim Deus permitir, para a faculdade aí de publicidade ou de marketing, né? Que é um dos objetivos dela aí. Então, sim, esse é um pouquinho. E depois de nomeado como obreiro na igreja, permaneci 11 anos, né, auxiliando um pastor, né, que hoje já está no Senhor. Depois abrimos uma igreja onde pastoreamos por 17 anos, né, e aqui na cidade de São Mateus mesmo, aqui em São Mateus, né, e Deus, agora nos últimos 2 anos, nos colocou lá no Guaracá, e estamos lá. Então, diante de tudo que eu já vivi na minha vida, né, aos 15 anos, só para me concluir essa parte aí sobre o meu passado, né, aos 15 anos, eu perdi a minha mãe, né, aos 15 anos de idade eu perdi a minha mãe, então as coisas ficam um pouquinho mais difíceis ainda, né, ficaram um pouco mais difíceis, porque o referencial continuava, porque quando a gente pensou, bom, agora eu praticamente tinha só eu e minha irmã minha solteira, né, os outros já tinham casado, e então quando aconteceu da morte da minha mãe, né, quando eu completei 15 anos de idade, e então falamos assim, poxa, agora o pai vai melhorar, porque agora ele tem que ver que, né, é só nós três, né, que estamos aqui, então ele precisa agora, né, dar uma melhorada nisso aí, mas foi ao contrário, né, aquela situação, a perda, né, da minha mãe, levou ele ainda mais para a bebida,
Então, realmente, a gente teve que, e graças a Deus, é o que eu sempre falo, né? E há pessoas boas que Deus colocou no meu caminho, né? Então, como eu disse, eu poderia me considerar um improvável, né? Mas Deus tem me honrado, Deus tem me levado, né, a lugares, como diz a palavra, né? Deus tira o homem do monturo e faz ele assentar-se no meio dos nobres, no meio dos príncipes, né? E eu estar aqui hoje com você faz parte disso daí, de Deus me Amém. colocando no meio dos nobres. Amém? Amém, Amém? pastor Glória a Vanderlei. Que Deus, né? testemunho, que história, viu? É, E aí, em 92, o senhor foi ordenado para o ministério, foi isso? e esse em 92 eu fui ordenado ao ministério, né? Fui ordenado ao ministério e já trabalhava ali durante muitos anos, fui coordenador de jovens de uma reunião, de uma região que tínhamos aí cerca de 50 igrejas, né? E Sim. eu coordenava todo o trabalho jovens, né? A minha veia é missionária, eu gosto de gente, gosto de... Fiz durante 2 anos, fui missionário na Cracolândia, né? Fizemos um trabalho Olha, todas as terças e quintas, nós tínhamos lá a sim. base de missões, onde ali a gente oferecia ali aquelas pessoas em situação de rua, oferecemos para ele ali banho, janta, troca de roupa e sempre Jesus, né? Então, Amém, durante pastor. esses 2 anos, lá tive essa experiência de estar lá na Cracolândia, às terças e quintas-feiras, né? Fui secretário de missões da nossa igreja na cidade de São Paulo, né? E toda a grande São Paulo, e Baixada Santista, né? Uhum. Tivemos o privilégio de fazer parte disso aí durante 3 anos, né? Fomos aí secretário de missões, né? Então esse era o meu trabalho, né? Amém. E depois ficamos 11 anos auxiliando um pastor amigo nosso, e depois Sim. desses 11 anos, nós tivemos a oportunidade de ir pastorear uma igreja, que pastoreamos ela por 17 anos, e depois, então, tivemos um período na sede, e depois, agora de 2 anos, retornamos à frente da igreja como pastor titular, né, trabalhando, Ok. mas sempre nessa visão aí missionária, de evangelismo, né, de ajudar, né, de estender o próximo e trabalhar para o reino, né? Essa é a nossa história, esse é um pouquinho da nossa visão aí, né? Então, Amém. Pastor Vanderlei, e o que mudou na vida do senhor depois da paternidade? O senhor falou que foi pai pela primeira vez com 31 anos, né? isso, exatamente. Com E o que 31. mudou com a paternidade? O que mudou? Puxa vida, olha, tá aí o resultado, perdi os cabelos. É, eu sou pai, como eu disse, de 2 meninas, né? Sou pai de 2 meninas, e engraçado que o pessoal dizia assim, pastor tal, só quer menino ou menina? Eu dizia, menina, né? Todo mundo estranhava, porque geralmente o pessoal fala, não, normalmente o homem quer menino, né? O homem pensa em menino, mas eu sempre falei, não, menina, tal, né? Claro, aquela velha conversa, que vier, vindo com saúde, tá bom, mas eu sempre dizia, não, menina, né? E nasceu a Beatriz. O que mudou na nossa vida? Acaba o conceito da responsabilidade, né? De você começar a trabalhar para o futuro, de você se ver realmente naquilo que a Bíblia diz, né? Que os filhos são herança, que os filhos são flecha na mão do valente, na mão do guerreiro, não é isso? E então a gente começa a projetar coisas lá na frente, né? Coisas que até então você não fazia, né? Às vezes a pastora comenta bastante assim, né? Quando a gente ia no mercado, a gente só comprava besteira para nós, né? Danone, doce, né? Aquelas coisas. Depois, quando vê as filhas, a gente começa né? A pensar melhor, a ver melhor, daí você desvia o foco, né? Você começa a desviar um pouquinho o foco de você e às vezes até do seu próprio cônjuge, né? Para focar no filho, né? Então, e sempre aquela história, né? Você vê, eu tenho que fazer, né? Até por conta até da minha própria história,
né, de tudo que eu já tinha passado, então a gente já vem com aquela responsabilidade maior agora, aquela responsabilidade parece que para você ela bate de uma forma mais latente, de uma forma mais forte, de você dizer assim, não, meu filho tem que ir mais longe do que eu. Né? Então, uma coisa que eu sempre trago na igreja, olha, os nossos filhos, eles vão mais longe do que nós, né? Porque nós somos os valentes que Deus chamou e confiou a nós essas flechas. Então, os nossos filhos vão mais longe do que nós. Então, isso, quando da paternidade, então, isso daí começou a bater de uma forma mais forte, né? Já tinha os sonhos, né? Poxa, eu quero fazer, eu quero realizar para que quando eu tiver meus filhos, tal, né, eles serem melhor do que eu, né? Eles serem melhor do que eu. E assim, e eu sempre, o pessoal fala, né? Até a minha esposa e os amigos da gente, o pessoal fala, você é paizão mesmo, né? Porque a gente realmente tem aquela responsabilidade, aquele compromisso de preparar o filho, né, para a vida, né? Preparar ele igual a minha filha mais velha, graças a Deus, você vê, Deus deu graça para a gente conseguiu formar ela, fez faculdade de enfermagem e tal, né, já atua na área já há quase 2 anos, né? E estão preparando a Isabela aí para esse mesmo caminho. Então, o que mudou em mim foi isso aí, de que aquela ausência que eu tive lá no passado, né? De tudo, afetivamente, emocionalmente, financeiramente, né? Então, parece que numa situação dessa, como eu falei para você, parece que o peso é maior, né? Nessa questão de quando você se torna pai, você dizer, não, agora eu tenho que fazer o meu papel, agora eu tenho que desempenhar o meu papel e fazer com que os meus filhos, né? No caso, as minhas filhas, sejam melhor do que eu, voem mais alto do que eu, vão mais longe do que eu. Então, o que Amém. mudou em mim foi isso aí. Amém. E como que é a relação do Senhor com elas hoje? Então, a sua mais nova vai fazer 18 agora, né? Vou fazer 18 daqui a um mês. Ela faz 18 dia 12 de outubro, dia das crianças. No dia, olha só, no dia das crianças. Qual o nome delas? A Beatriz é a mais velha e a Isabela é a mais nova. A Beatriz e Isabela, ok. Beatriz e Isabela. Ou a Bia e a Isa, né? Ou a Bia e a Isa. E como que é a relação hoje com elas, pastor? Como que é a relação com elas hoje? Assim, de muito carinho, de muito cuidado, né? A Bia, apesar de ter 23 anos, né? Eu ainda preservo algumas coisas, ou tento, pelo menos, né? Na medida do possível, né? Mas, assim, muito carinho, muito amor, mas bastante cobrança, né? Eu cobro bastante, né? Eu cobro bastante as duas, né? Tanto na questão da vida espiritual, né? Do relacionamento com Deus, da igreja. Pai, hoje tal, você tem compromisso, primeiro você vai fazer o seu compromisso. Mas é só um dia, não, você vai fazer o seu compromisso, depois, né? Então a gente vai tentando, na medida do possível, como disse a Bia hoje mesmo, que ela já tem 23 anos, trabalha, tem a sua própria condição financeira, mas eu digo para ela, mas você é minha filha, né? E enquanto eu ou você viver, a gente vai manter esse relacionamento que a gente vai ter, entendeu? Se eu precisar amanhã te cobrar de uma outra forma, eu vou cobrar, não tenha dúvida. Se eu precisar chegar junto em você, né? Então, sempre orientando, questão financeira, questão de gasto, Bia, o que você faz com o seu dinheiro, o que você faz assim, o que você está fazendo aqui, o que você está economizando para o futuro, o que você está, né, guardando para uma emergência e tal, né? Então, sempre nisso daí, não é? Então, a gente sempre cuidando nessa parte aí, e aquilo, você vê, muito abraço com elas, é muito, muito beijo, não é? Ainda, como eu disse, tem que me dar bênção, né? Né? Tem que dar bênção com a gente antes de dormir, né? Toda semana a gente tem um momento que a gente ora junto, né?
a gente se reúne, né? Geralmente isso aí no domingo à noite, às vezes se por um momento, uma situação ou outra, a gente não consegue fazer isso no domingo, na segunda-feira a gente pega um momento ali, segunda-feira à noite, está todo mundo em casa, vamos orar junto, mas só assim, então, como pai, né, que você falou, repete essa pergunta aí, o relacionamento, né? Isso. Então assim, ela sai 5 e pouco para trabalhar de manhã, Sai 5 e pouco já. 5h30 da manhã, Sim, né? sim. 5h30 da manhã. Vou levá-la, né? Quando é final de semana, levo ela até o hospital onde ela trabalha e vou buscar ela no hospital, Uhum. né? E com a Isabela a mesma coisa. Isabela, ó, não vem só, vai em tal lugar, vou te levar. Não é para você vir sozinha, não é para você sair de lá sem avisar e atende esse telefone, fica, né? E a mãe ajudando, é claro, né? Sim, A mãe sim. ajudando. Então sempre esse cuidado, né? E mostrando, né? É, é, os dois lados da vida, né? O com Deus e o sem Deus, né? Sim. Os das responsabilidades, né? Como pessoa, como ser humano, né? E mostrando sempre uma coisa, Vini, né? Que apesar de eu ser um improvável, eu sou uma pessoa de fé. E eu sempre mostrei para elas que eu sou uma pessoa de fé. Teve um momento que a Bia estava aí já quase no final da faculdade já, faltava acho que coisa de 1 ano ou 2 anos para acabar a faculdade, né? E eu fiquei sem trabalho, né? E eu fiquei sem trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu disse: ó, estou sem trabalho, né? E estou sem uma renda, né? E ali naquele momento ali nós juntos ali nós choramos tal e compartilhamos. Ela disse: poxa, mas e agora, né, a minha faculdade, como que você vai pagar, como que eu vou terminar o curso agora? E eu disse para ela assim: olha, Deus não nos trouxe aqui para nós voltarmos atrás, né? Então você fica tranquila, a tua faculdade Deus vai prover, Deus vai Amém. suprir, amém? E para a glória de Deus, você vê, ela terminou o curso, você vê, no meio de 100 alunos, você vê, no meio de 100 alunos, tinham 10 que estavam com o curso mais ou menos pago, e no meio desses 10, tinha 8 que estavam totalmente em dia com os pagamentos da faculdade, e ela estava no meio desses 8 para a glória de Deus, Olha né? que bênção, que bênção. E é E bom, nisso, assim, essa orientação que vem do pai, essa força, essa fé que vem do pai, porque os filhos confiam, né, pastor? Nos pais, né? exatamente, isso eu fiquei praticamente 1 ano desempregado. 1 ano e mesmo assim a faculdade não deixou de ser paga. Não deixou de ser Glória a paga, Deus. né? Deus abriu outras portas, Deus abençoou ela com um trabalho através da prefeitura, e ela já custeava uma parte da mensalidade, né? Então, ou seja, né? Então sempre procura e procura até hoje, né? Passar tanto para a Bia quanto para a Isa, né? A fé e a confiança, né? E digo, ó, ter fé todo mundo tem, agora confiança é para alguns, né? Ter fé, você tem fé? Tem. Agora você confia? Puxa, quando se fala em confiança, aí balança um pouquinho. Você confia? Eu tenho fé, mas confiar é um pouco diferente. Confiar é você fazer uma entrega, é você acreditar, é você realmente colocar as suas mãos, a sua vida na mão de alguém ou de algo, como na questão de Deus, né? Então, confiar, o ter fé, podemos ter fé. Agora, e o confiar? Que é naquela hora realmente que não tem para onde você ir, para onde você correr, e é aquele momento que você vai mostrar que você confia em Deus, Eu né? Que creio que realmente, o que o senhor falou, né? Que vocês se reúnem semanalmente também para orar, para fazer um culto. Eu creio que isso fortalece também o sistema familiar, deixa a comunicação mais transparente, mais direta e fortalece a família nesses momentos difíceis também, né? não, com certeza. E assim, né, você vê, é, a gente não é a família perfeita, a gente não é a família, né? Não,
Nós temos um monte de problema, um monte de coisa que a gente está corrigindo todo dia, toda hora, né? É da minha parte, é da parte da pastora, da parte de uma, da parte de outra, né? Então, todos os dias nós temos que estar alinhando algumas coisas, algumas questões, né, que desagradam, algumas questões que ferem algum princípio, alguma coisa, e a gente precisa estar sempre alinhando, sempre ali colocando, né? E sempre a gente incentivando elas, motivando, participando, né? Nunca assim só pressionando ali, ó, tem que ser dessa maneira. Não, você vê, a gente procura mostrar o que é a verdade, o que é a palavra, né? E a gente sabe da influência que vem de fora também, né? Sim. Tem as amizades, tem o namoro, né? A Isa, eu acho que ainda não está namorando, eu acho. Né? Né? Agora, a Bia já namorou, né? Está namorando agora também, né? E agora mesmo, a semana passada, ela, junto com o namorado, já realizaram um sonho aí já da compra de um apartamento, né? Foram lá, né? E fomos lá. Ela falou: o senhor vai conosco? A gente queria que você fosse com a gente para ver lá, para ouvir a proposta, para ver tal. Eu falei: vamos lá, vamos lá. Né? Então, assim, acompanhar tudo isso, se orientando, ó, dá para vocês isso daqui, ó, tem que ser assim, tem isso aqui, ó, agora vocês têm um compromisso, tal, né? Vocês têm que planejar, administrar melhor a parte financeira, a parte disso, a parte daquilo. Então, ele sempre vai mostrando os caminhos, né? Da importância de orarem, de buscarem a Deus, né, estarem na presença de Deus, de honrar a Deus naquilo que eles fazem, né? Porque às vezes Deus dá tudo para a gente e a gente esquece de honrar a Deus. Então eu tenho sempre procurado mostrar para minhas filhas isso, ó, honre a Deus, né? Honre a Deus, entendeu? Não esqueçam, é Deus que te deu, não esqueça de honrar a Deus, né? Sim, eu vejo que vocês são muito próximos, né, enquanto família. E como que o senhor vê, no caso, o contrário? Como que a ausência da paternidade pode impactar o filho, o indivíduo? Daquilo que eu falei para você um pouquinho do meu passado, não é? Sim. Eu vivi, né, digamos assim, uma ausência dessa paternidade, né? Porque eu não tinha um pai, por exemplo, para como eu falei, né, meu pai, a referência dele que eu tenho é de um homem trabalhador, de um homem que tinha ali, né? Mas você vê, eu não tinha um pai para me dar um conselho, para me dar uma orientação, para Aquela proximidade, né? isso, né? Para estar junto, entendeu? Para, né? Para me dar um carinho, para ter uma amizade, para ter um relacionamento, né? De amigos ali, de poder, né? Eu me sinto honrado porque você vê, às vezes minha filha mais velha, a Bia, está lá com um problema, uma situação tal, né? E ela me chama no quarto dela: pai, você pode vir aqui, vem cá, tal, né? E vou lá ela diz: ó, tá acontecendo isso, né? E assim, e eu vou lá, converso com ela, acalmo ela, oro por ela, abraço ela, beijo ela, né? Faço ela sentir, né? Digo para ela: você tem uma família que te ama, que te protege, né? Porque até o dia a dia dela no hospital é uma situação muito difícil, muitas vezes, né? Suga dela, né? E deixa ela, e mais os problemas que tem, daí tem problema sentimental, né? Tem isso, tem aquilo, e situações que, se eu não tiver como pai perto, né? Em quem que ela vai buscar esse conforto, em quem que ela vai buscar. Então, quando eu vejo que existe, né? Como eu vejo alguns colegas dela ou da Isa mesmo, você vê, em situações que eu falo: puxa vida, mas, né, aquele menino que estudava com você, que era assim, nessa condição, nessa situação, né? Então, a gente procura realmente, então a falta, né, a falta dessa figura paterna, né, acho que implica, né, se a pessoa não tem um encontro com Deus, né, que
talvez para mim o que salvou a minha vida, como eu disse, eu posso me considerar um improvável, mas o que salvou a minha vida, o meu futuro, foi lá atrás eu ter me encontrado com Jesus, ter me encontrado com Deus, né? Ter decidido caminhar com Deus, né? E ter sido cercado de pessoas do bem, pessoas cheias da palavra, pessoas cheias de amor, que me ajudaram e que, né, me mostraram o caminho da verdade, que me corrigiram quando precisei, como um pai, como um irmão mais velho, né? E assim foi. Então, a minha figura de paternidade que eu tenho, nisso tudo, você vê, o meu irmão carnal mais velho, né? Que foi a pessoa que esteve mais perto de mim, que me corrigiu, que veio quando me dava até umas surras, não é? Então, Ah, né? Então foi a figura, mas então se eu não tivesse essa figura de paternidade, né, como você falou, a ausência da paternidade, né? sim. Eu não sei qual seria o meu desfecho, meu final, né? Já que eu não tinha uma referência, né, de pai, né? Dessa maneira, e meu irmão, apesar de não, né, ser meu pai, mas foi a minha referência de pai que eu tive, né? E alguns pastores, alguns líderes que eu caminhei, que estiveram na minha vida, que me fizeram ter essa referência. Então, a ausência, eu vejo que ela desvirtua o propósito, né? Do filho, da filha, porque você vê, puxa, se você não tem alguém ali para te motivar, alguém ali para te dar amor, te dar carinho, para trazer a provisão, o suprimento, né? E o suprimento não só material, né? Mas emocional, psicológico, sentimental. Então, se você não tiver essa figura que vai fazer isso aí para você, então você tem uma grande, e não tiver Deus, você tem uma grande possibilidade do seu desfecho ser um grande acidente. Ó, Então, o senhor mencionou que alguns homens de Deus te deram esse suporte, então, o seu irmão mais velho e também alguns homens de Deus também, alguns pastores, alguns líderes. Então, emendando um pouco nessa fala do senhor, pastor Vanderlei, como que o senhor vê dessa forma, qual a importância da paternidade na igreja de Cristo? Porque, como o senhor trouxe essa questão, que esses homens de Deus, junto com o seu irmão, te ajudaram nessa condução enquanto o senhor caminhava ali para a maturidade, como que o senhor vê a importância dentro da igreja da paternidade, pastor? assim, eu vejo com uma profunda responsabilidade, né? Vejo com uma profunda responsabilidade e, assim, fico chocado, às vezes, com algumas atitudes de alguns cristãos, alguns membros da igreja, vamos chamar assim, né? Porque e tenho ensinado muito a igreja da qual tenho pastoreado sobre isso. Gente, eu sou pastor de vocês, estou aqui para pastorear vocês, né? E isso numa qualidade de pai, porque você vê, eu olhando uma geração passada, né, da idade da minha filha mais velha, e um pouquinho mais velhos do que ela, eu vejo que aquela geração ali que caminhou comigo, de crianças, juniores, e adolescentes e jovens, hoje são pessoas bem casadas, pessoas bem formadas, pessoas que estão com uma vida financeira estáveis, não é? Porque aquela minha forma de conduzir era isso, era de pai, não é? E tenho ensinado na igreja da qual estou agora há pouco tempo, né? Mas tenho ensinado, gente, estou aqui para pastorear vocês, para cuidar de vocês, não é? E às vezes vejo você vê, o meu pastorado, tá? Não me leve a mal, mas assim, para mim, o jovem vai começar a namorar na igreja, tinha que vir falar comigo, pastor, ó, eu, fulano, nós queremos namorar, entendeu? E tal. Pastor, tem um menino na escola lá, eu quero namorar com ele, quero namorar com ela, ó, filho, aí não é Deus tal, não está nesse negócio aí, peraí, traz ele aí para me conversar com ele, traz ela aí para me conversar com ela aí, quero saber qual é a pegada aí, o que vai rolar, o que vai acontecer, me traz aí para nós conversar, não é? E então, sempre tive esse posicionamento de encarar, né, a paternidade, né, espiritual dessa maneira, não é? Então vejo que
como eu disse, pela minha própria causa, pela minha própria vida, né, eu tive a oportunidade de ter, né, pastores, né, no meio desses pastores são 2 ou 3 que realmente convivi bastante tempo e que chegava junto, entendeu? Me dava bronca quando precisava dar bronca, entendeu? Me abençoava no momento que precisava me abençoar, né? E então são pessoas que a gente tem uma dívida de honra muito grande, né? Então vejo sim e reconheço o valor da paternidade espiritual na minha vida. Se eu não tivesse esses pastores que atuaram, né, não só como pastor, mas a paternidade espiritual ali, né, pastoral, me fizeram bem, me fizeram caminhar, né, são aí, eu somando hoje aí, eu cheguei na igreja com 12 anos de idade, hoje eu tenho 54, né, hoje eu tenho 54, então são 42 anos de... 42 anos. 42 anos, né? Continuo aprendendo, continuo procurando melhorar todos os dias, né? Como marido, como pai, como pastor, como líder, né? Procurando sempre, eu sempre digo uma coisa, né? Tem pessoas que não me compreendem, mas eu sempre digo uma coisa, ó, ou você anda com alguém igual a você, né? Ou melhor que você, mas nunca pior que você. E o pior que eu digo não é em condição financeira, não é não, mas em princípio, em ideias, em sonhos, em projetos, em propósitos. Então, eu sempre coloco isso, né, na igreja, para as minhas filhas, né, para quem está, né, sempre falo, olha fulano lá como que está. Ah, mas fulano, não. Você vai se espelhar em quem? Né? Ah, mas o senhor sempre fala de fulano, o senhor sempre... Claro, eu vou olhar para quem está se dando bem. Eu Sim. vou olhar com quem eu quero me parecer quando eu crescer. Não vou olhar para quem? Para quem não se projetou? Para quem não avançou? Para quem não construiu uma família? Para quem não tem... Não, eu vou olhar, né, e vou me espelhar em quem está lá na frente. Meu espelho está lá na frente. Como diz aquele pessoal, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Né? Dia desses estava com o pastor, uns 15 dias estava com o pastor Moisés, e eu disse para ele, pastor, ó, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Mas então é uma coisa que eu sempre bato, né? Para as meninas aqui em casa, para os jovens na igreja, falo, ó, entendeu? Né? Se espelhe em quem, né? Eu sempre olho, eu sempre miro naquele grande, no maior, né? Porque eu quero ser igual a ele. Ah, mas presunção? Não, né? Você quer viver aquilo que Deus tem para você viver, né? Na bondade dele, na misericórdia dele. Então, sempre, né, digo para as filhas aqui em casa, né, e para os jovens. Então, a questão da paternidade, né, vejo, sim, uma coisa totalmente bíblica, né? Tem pessoas que discordam, mas, né, não peço para ninguém me chamar de pai, não precisa me chamar de pai, mas me mostre isso com atitude, me mostre com carinho, com uma honra, de uma forma, né? Se você, só de você entender o que eu estou falando para você, que você precisa crescer, que você precisa ir, você precisa estudar, você precisa obedecer ao seu pai, à sua mãe, você precisa servir a Deus melhor, você precisa tal. Se você me entender tudo isso daí, não precisa me chamar de pai. Né? Eu estou entendendo que você está aceitando a minha paternidade. Sim. Porque você está me obedecendo. Você está acatando, entendendo que o que eu estou te passando vai fazer bem para você. Então, eu entendo que a paternidade espiritual, né, ela é de extrema necessidade. E bom seria, né, se a nossa geração atual entendesse isso, né, esse princípio, o princípio da paternidade espiritual, de respeitar, de viver, de buscar um conselho, de realmente tomar isso como uma coisa séria. Né? Não, peraí, meu pai, meu pastor é o meu pai espiritual. Né? É um homem de Deus, um homem que
tem conhecimento da palavra de Deus, um homem que ora por mim todo dia, um homem que ora a Deus, um homem que me corrige quando eu estou indo na rota errada, um homem que me abraça quando eu preciso de um abraço, né? Ele é meu pai. Então, como eu disse para você, meus pais espirituais, ou meu pai espiritual, você vê, de grande importância, né, naquilo que a gente naquilo que a gente aprendeu e da forma que a gente cresceu. Então, eu entendo Amém. isso como uma bênção de Deus. Glória a Deus, pastor Vanderlei. É verdade, hoje em dia o jovem precisa ter muito isso, né? Essa consciência. Salomão diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? E Salomão, enquanto ele se aconselhou com os mais velhos, o povo de Israel prosperava, né? Quando ele começou a se aconselhar com os mais jovens, começou a declinar o reinado de Salomão. Realmente o senhor tem toda a razão mesmo. E como que é o seu relacionamento, pastor Vanderlei, com Deus, o nosso Pai? Puxa vida, aí né, aí é a pegada, né? É, como eu falei, né, a gente, desde os 12 anos, estou na igreja, mas eu falo sempre, irmãos, isso não me garante nada, né? Não me garante salvação, não me garante, né? O que me garante estar na presença de Deus é o meu dia a dia com Deus, né? No meio dos afazeres, no meio das cobranças diárias, né? E na minha preocupação ou na minha necessidade de ter comunhão com Deus, de ouvir Deus, né? De ouvir Deus. E eu sou assim, Vini, eu sou... já melhorei, tá? Já melhorei um pouco, mas eu sou muito impaciente, sou muito imediatista, né? Às vezes eu tenho em casa que as filhas, eu chamo, fulano, vem cá, já vou, pai, fulano, pera, pai, já estou indo. Então, né? E isso, ao longo de toda essa minha vida com Deus, você vê, agora que eu estou melhorando, aprendendo a esperar em Deus realmente, entendeu? Eu já perdi oportunidades na vida por ser impaciente. Eu já perdi oportunidades da vida por ser imediatista, né? E então, pelo tempo que eu já tenho na igreja, eu já poderia ter aprendido isso daí com Deus, né? No meu relacionamento com o Pai, mas não aprendi, né? Precisei aprender sofrendo. Precisei aprender sofrendo, né? E hoje ainda estou aprendendo. Ainda, às vezes, bate, como diz o pessoal, às vezes o velho homem quer voltar, né? Impaciente, imediatista, às vezes quer voltar, né? Então, assim, hoje eu tenho realmente buscado a Deus, né? Direção de Deus, mais comunhão com Deus, né? Pedido ao Senhor, Deus, olha, né? Me ensina a te ouvir mais, me ensina a ser mais sensível àquilo que o Senhor tem para a minha vida, realmente. Não é? Me ensina realmente a buscar a tua presença, me ensina a ter mais comunhão contigo, a ouvir a sua voz, a ouvir a direção que o pai tem para o filho. Não é? Me ensina isso, porque, como eu falei, não importa que eu tenha 40 anos de evangelho, 40 anos servindo a Deus, 30 anos de passado, não importa isso aí. Se eu continuar turrão como sempre, se eu continuar cabeça dura como sempre, não vai fazer diferença. Então, eu preciso todo dia, né? Como o filho pródigo, cair, a Bíblia diz que tornando ele para si, né? Ele disse, eu vou me levantar e vou lá na casa do meu pai. Sim. Né? Então, você vê, não foi um profeta lá, não foi um pastor, não foi ninguém lá falar com ele. A Bíblia diz, tornando ele em si, né? Disse, peraí, vou me levantar e vou lá na casa do meu pai, vou conversar com ele. Não é? Então, no meu relacionamento com Deus, tem sido isso todo dia. Peraí, né? Eu preciso falar com Deus sobre isso aqui. Eu preciso voltar, né? A ter intimidade com Deus, a ter comunhão com Deus. Preciso
ouvir o que Deus tem para falar comigo como pai. Porque a Bíblia diz que ele repreende e castiga todo aquele que ele ama. Né? E às vezes você vê nesse relacionamento pai e filho, não é todo dia assim, tem o dia do não. É Tem um dia que o verdade. pai fala, tem um dia que o pai fala não. Né? E então, na minha forma, né, de ser, no meu temperamento, na minha forma, o dia do não para mim era meio complicado. O dia da espera para mim era meio complicado. Então, eu aí como filho natural, na carne, muitas vezes por não ouvir o pai, ele quebra a cara. O filho espiritual, o filho de Deus também. Por não É ouvir o verdade. pai, né? Por não ouvir o pai, ele quebra a cara também um momento, né? Como o filho pródigo. Quebrou a cara, não, filho, mas não é tempo. Eu ainda não morri, ainda estou vivo. Mas já que você quer, então vai. Não é? Mas quebrou a cara. Mas isso que o senhor está falando é muito bacana, porque eu vejo que o senhor tem essa consciência, né, de que caindo em si, eu vejo, o senhor falando, eu vejo que o senhor caiu em si, ou está caindo em si, mas essa é uma luta nossa também, né? Acho que todos nós temos que melhorar em algo, né? Mas eu acho isso muito bacana, essa transparência, esse buscar o Senhor, esse se relacionar mesmo, a gente tem que ter isso. Porque Exatamente. o Senhor nos conhece, né, pastor? O Né? Senhor nos Você vê, conhece. quando você pega lá o Salmo 139, ele já te conhece, já sabe. Antes de você Já. ser formado, quando você vai se levantar, quando você vai falar, né, ele já sabe de tudo. Né? Então, assim, eu tenho buscado isso, né, para a minha vida, para o meu dia a dia, não é? O meu trabalho, no meu ministério, não é? E tal, até um pouco tempo atrás, eu numa conversa com o pastor Moisés, nós batendo um papo né, falando ali sobre a gente, né, reservar um tempo para escutar Deus, né? Reservar um tempo para ouvir Deus, que às vezes na nossa doideira do dia a dia a gente não tem esse tempo para ouvir Deus, né? E às vezes da mesma forma, né, que eu como um pai, né, às vezes eu cobro as minhas filhas pela presença delas comigo, né, ou pela ausência delas comigo, né, eu entendo que Deus, nesse relacionamento, Deus é a mesma coisa. Tem dias que Deus quer falar comigo e eu literalmente não estou nem aí, né? Não estou nem porque estou envolvido, estou preocupado, estou buscando, estou correndo e o Pai Celestial, o Pai Eterno, quer falar comigo e, e eu estou ali tão envolvido nas coisas do dia a dia, tão envolvido, né, nos problemas, nos meus, no da Sim. igreja, no da família, no do trabalho, e Deus querendo, como diz assim, sabe, usando essa expressão, Deus doidinho para falar comigo, Deus doidinho para ter um momentinho comigo, e eu ali naquela doideira do dia a dia, trabalho, igreja, chega, corre, se troca, toma um banho, vai, lá, tal, atende, ora e vê, sabe de um, sabe de outro, vê, e Deus ali esperando literalmente a hora dele. Então, você vê assim, tem uma coisa que eu tenho procurado corrigir, né, na rota da minha vida, né, ainda que aos meus 54 anos de idade, é isso, né, Sim. a minha comunhão com Deus, porque eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é por causa dele. Amém. Amém, pastor Vanderlei. Pastor, e quais são os legados que o senhor quer deixar para as filhas do senhor? Os legados que eu quero deixar. Temor a Deus, que sejam filhas que temam a Deus, oro todo dia, não é expressão, mas é fato, oro todo dia, digo, Deus, abençoe as minhas filhas, dê a elas maridos que amem ao Senhor, né? E o legado é esse. O legado que eu quero deixar para minhas filhas é isso aqui.
temer a Deus e que sejam mulheres de fé, como o pai dela foi. Amém. Amém, pastor Vanderlei. E o que o senhor diria para aquele homem que descobriu hoje que vai ser pai? O que eu diria para esse pai? Qual o recado que o senhor dá para ele? Olha, o recado que eu deixaria para ele, né, para esse homem que vai ser pai, inclusive lá na igreja tem um irmãozão nosso lá, nós temos o casamento dele no ano passado, que ele está prestes aí a ser pai, né? O legado, o que eu deixaria para ele, o que eu diria para ele, o conselho que eu diria para ele é esse aqui: ame o seu filho, né? Segure pela mão dele, ainda que o tempo, né? Ah, mas a geração é outra. Ah, mas o tempo é outro. Não. Seja aquilo que Deus colocou para você ser. Amém. Não é? Como disse, né? Então, seja aquela pessoa ali que chega e diz assim: não, olha, eu tenho princípios. Né? E ame o seu filho, ensine a palavra de Deus para ele, corrija as rotas dele no meio da viagem chamada vida. Amém, é Né? verdade. Entendeu? Porque nós, como pais, precisamos, como filhos espirituais, como eu acabei de falar, Deus vai sempre nos corrigindo a nossa rota, à medida que a gente deixa. Né? À medida que a gente se conecta, Deus ele vai direcionando. E a esse pai, a esse homem que descobriu agora que vai ser pai, que está prestes aí de ser pai, que o filho está nascendo, ame, cuide, proteja, né? Ore por ele todos os dias, né? Independente da sua condição. Né? Talvez você diga assim: poxa vida, mas eu não sou assim. Mas ore para que seu filho seja. A Bíblia diz que Sara era estéril, mas Abraão orou pela esposa de Faraó e ela gerou. É Né? verdade. Rebeca também era estéril, não é isso? Mas Isaac ora pela esposa de Abimeleque e ela também, que era estéril, gerou. Mas, puxa vida, comigo. Então, não importa quem você seja, pai. Não importa Nossa. qual tenha sido a sua criação, qual tenha sido, não é a sua geografia que vai definir a forma que você vai cuidar desse filho que Deus está te dando, Deus está te presenteando. É aquilo que você tem em Deus. É a promessa de Deus, que os filhos são herança bendita do Senhor. E ninguém que recebe uma herança descarta ela, despreza ela ou joga fora, mas antes cuida dela, com diligência, com amor, com zelo, porque ele valoriza da onde vem aquela herança. E essa herança que você, pai, que está prestes aí, ou que descobriu esses dias, ou que está prestes a sua esposa dar à luz, essa herança é a herança bendita do Senhor, que Deus falou na sua palavra. Hein? Os filhos são heranças benditas do Senhor. Então, esse teu filho, ele, independente da situação que ele foi gerado, da situação que aconteceu para ele ser gerado, ele é bênção de Deus para a tua vida. Ah, puxa vida, olha, ali aquela pessoa engravidou, minha mulher engravidou e não era. Não era. É um filho, é uma herança bendita do Senhor. Então, você que recebeu essa herança de Deus, cuide dela, preserve ela, zele por ela, porque os filhos são herança bendita. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Amém? Prepara o seu arco, puxa com bastante força para trás, porque esse herdeirinho, essa herdeirinha que está vindo aí, vai longe. E lembra de uma coisa: foguete não tem marcha ré, é pro alto, é para frente. Glória a Deus, hein? E como o senhor falou, né? Não basta estar na mesma casa, né, pastor? Porque às vezes o pai está na mesma casa e é ausente emocionalmente, né? Tem que criar relacionamento, conversar, ter um momento de comunhão. Sempre. Você vê, eu desde quando as minhas filhas eram bebezinhas, novinhas, já você vê, sempre muito ligado a elas, né? Sempre muito carinhosos com elas, assim, dando aquela atenção realmente, até hoje, como eu falei, né? A Bia tem 23 anos, a Isa daqui a um mês faz 18, mas você vê,
todo dia tem um eu te amo, né? Não é só, mas é um de manhã quando vai trabalhar, é quando chega, é durante o dia, almoçou, Isa, a Bia está no trabalho ali, Bia já almoçou? Não, vai almoçar, Bia, e tal, todo aquele cuidado, Isa, tudo bem na escola hoje, como foi na aula hoje, tal, e aí, tal, Bia, Isa, está estudando para o Enem, já estudou, está estudando, como está? Então, essa presença, ela fortalece os filhos. Essa presença enche os filhos do quê? De confiança. Né? Eu vejo dessa forma. Então, quando o pai recebe um boletim escolar no final do ano e diz, poxa, meu filho levou um bom, mas peraí, né? Só agora você viu que ele estava ruim assim? Por quê? Só agora, né? Olha só. Né? Só agora, aos 44 do segundo tempo, você viu que ele estava ruim assim? Né? Não, peraí. Né? É o acompanhamento de perto sempre. Né? Entendeu? Eu já, por exemplo, eu sempre trabalhei de empregado, né? Em empresas e tal, né? Sou gestor de qualidade, hoje sou gerente de produção de uma empresa, encarregado de produção de uma empresa, né? Então você vê, então sempre tive as minhas atividades profissionais normal, mas você vê quando volta e meia ia em reuniões de pais, né? Deixava no meu trabalho, ia participar de reunião de pais, né? A Bia até no final do segundo grau dela, né? Ela já estudava à noite e tal, e eu ia para a reunião de pais dela na escola, né? Então, você vê só, então, essa presença, né? Essa presença, ela encoraja, ela motiva, né? Ela ensina, ela desenha, ela molda, né? Aquela pecinha que está saindo muitas vezes com defeito, que está saindo da linha, que está saindo, quando você vai lá e você apara as arestas ali, você tira ali, então você está ajudando, né? Então, quando eu chego e digo, Isa, está estudando para o Enem, está acompanhando lá, está fazendo, estou, pai, e aí, está aprendendo, tá? O que você aprendeu? O que você está, né? Então, esse tipo de aproximação emocional, afetiva, eu creio que ele encoraja, né, o filho, né? Que ele prepara o filho para as adversidades que eles vão ter lá na vida, não é? E como eu sou uma pessoa que eu tenho liderança em casa, eu tenho liderança na igreja, eu tenho liderança no trabalho, né? Então a minha vida era cercada de liderança. Eu sou líder em casa, eu sou líder na igreja, eu sou líder no trabalho, né? Então você vê, tudo isso me traz com foco de uma cobrança maior. Então eu preparo minhas filhas, emprego é isso, empresa é aquilo, tá? Tal, assim, né? E vamos em frente. Então, sempre mostro e vejo que quando a presença da figura paterna, né? Ela fortalece, ela encoraja, ela prepara, né? Sim. Ela cria pessoas determinadas, ela cria pessoas que sabem onde querem chegar, né? Bem, Porque vem ali, vamos usar até essa palavra, mesmo que não seja ela, mas vem a cobrança, né? Vem a cobrança pelo seu investimento, vem a cobrança pelo seu tempo, pela sua... Então, você começa a colocar ali e dizer, você precisa fazer isso, você precisa vir por aqui, você precisa andar ali. Então, você vê, ensinei minha filha mais velha a dirigir, né? Com 18 anos, ela já tirou habilitação, né? Né? Hoje dirige pouco porque acaba trabalha, mas mesmo assim, né? Pega, dirige, não tem problema, tem a habilitação dela, né? Então, coisas que eu não tive, longe de mim, né? Ter uma condição de ter um pai para me ensinar a fazer tudo isso. Então, acho que é importante, né? Quando ele diz, pai, mas e se eu for? Vai, você tem habilitação, você é habilitado, então você pega o carro e vai. O problema é só quando a pessoa não tem habilitação, aí é BO, mas se ela tem habilitação, vai. Então, você encoraja, né? isso. Você faz com que o filho vença os medos.
né? Você mostra para ele que você está com ele nos desafios. Então, acho que Amém. eu sou bem tudo isso daí, não é? E Deus dá graça, Deus dá sabedoria para a gente, né? E a gente vai corrigindo as rotas, tanto nossa quanto dos filhos, né? E um dia um puxãozinho de orelha que Deus dá na gente aqui, outro dia é um que a gente dá nos filhos ali, né? E a gente, principalmente, ensinando para eles, como eu falei, né? Temor a Deus e fé, né? Amém. É o legado que eu quero deixar para elas aí. Glória a Deus, pastor Vanderlei. Pastor, e para nós encerrarmos, ser pai é uma palavra. Ser pai eu acho que é Isso. uma mistura de um monte de coisa, mas no final acho que eu vou resumir numa palavra só. Para mim, tá? Ser pai é ser um encorajador. Amém, eu concordo com o senhor. Eu me vejo fazendo muito isso com meu filho, Samuel, também, de 5 anos. Encorajando o tempo todo para ele não retroceder, enfrentar. O senhor falou, é ajudar os filhos a enfrentar os medos, né? E como eles acreditam nos pais, se nós os ajudarmos, com certeza eles vencerão, romperão essas barreiras aí, né? Que são muito mais psicológicas, né, pastor? Exatamente, entendeu? São Né? muito mais São psicológicas. barreiras, né? Poxa, mas se eu não conseguir, não, você vai conseguir. Mas se você não É, conseguir, você vai outra vez. Não é? Não isso, tem problema, você vai concordo. outra vez, entendeu? Não é? E a Bia, mesmo quando ela fez o exame de volante a primeira vez, ela reprovou. Ela disse, tal, disse, vai lá de novo, não é? Isso. Vai de novo lá, você vai fazer. Aí foi, passou, né? Olha Mas só. porque você vê, alguém encorajador, E né? que bom que esse encorajador é o pai, né? Né? Deus dá graça para a gente, né? Então, se o que eu falei lá no início da nossa conversa é isso daqui, né? É, sou um pai presente, cobro, né? E jogo a bola lá na frente e digo, vai atrás dela lá, porque ela é sua, entendeu? Então, a palavra é essa, para resumir como você falou aí, em uma única palavra, pai é encorajador, né? O Glória a pai não Deus. pode colocar medo, não pode colocar, né? Ele tem que mostrar para os filhos e dizer, olha, vai lá, entendeu? Se você conseguir agora, lindo, maravilhoso, glória a Deus. Se você não conseguir, vai de novo, né? Vai de novo, mas você vai conseguir. Então, acho que eu sou bem isso daí, essa é a minha cara, esse é o meu perfil e estamos aí. Aleluia, pastor Vanderlei. Muito obrigado por essa conversa, pastor. Foi uma bênção poder ouvi-lo. Foi uma bênção aprender com o senhor. Compartilho muito, sim, também da sua visão desse pai encorajador que incentiva, que impulsiona os filhos. E eu concordo plenamente também. Os filhos são foguetes e foguetes não dá ré. É sempre para frente, né? Como a flecha que o arqueiro lança. Obrigado, viu, pastor? Que Deus te abençoe. Foi um privilégio falar com o senhor essa noite. Amém. Eu que agradeço, Vini, a oportunidade. Foi um privilégio, foi um prazer estar com você aqui. Amém. E que todos aqueles que vêm nos assistir aí, que sejam abençoados, né? Os pais, os filhos, né? Que as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe você grandemente. Um beijo no teu coração aí e obrigado por essa oportunidade. Amém. Foi uma honra e um privilégio para mim, pastor Vanderlei. Legado paterno fica por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.